Fala, meus amigos do canal Bruno Palma Hidroponia, tudo bem com vocês? Galera, o assunto de hoje, do vídeo de hoje, é a declividade. Declividade nada mais é do que a caída, a queda que a gente precisa ter nos nossos canos, né, nos nossos perfis hidropônicos, para que a gente consiga ter ali um cultivo bacana, né, uma produção legal. E essa caída, gente, né, essa queda, ela é muito importante. E às vezes a gente só se atenta ao mais básico, que seria, eu preciso ter uma queda ali para que a água não pare, né, para que a água consiga descer, para que não fique empoçando água, para que não transborde. Esse é o básico, né, é o que a maioria das pessoas tem em mente. Só que vai muito além disso, tá, pessoal? E eu andei dando uma pesquisada, lendo um pouco sobre isso, né? E a caída, essa declividade, ela vai interferir na oxigenação das plantas, vai interferir na qualidade das raízes e na qualidade das folhas. Então, eu quero falar, né, dedicar esse vídeo, né, resolvi fazer esse vídeo aqui, falando especialmente sobre esse assunto, porque é muito importante. Quando a pessoa vai iniciar o projeto, sempre fica com aquela dúvida, né, quantos por cento eu uso, né, qual a caída deve ter, e às vezes acaba fazendo assim como eu, no olho, né, desde que tenha uma caída já está tudo bem. Só que a gente precisa se atentar a alguns detalhes, e é isso que a gente vai falar agora no vídeo. O recomendado, gente, tá, até algum tempo atrás, a caída, né, das bancadas, a caída dos canos, teria que ser em torno de 2 a 4%. Tá? 2 a 4%. Esse é o recomendado. Tá? Na atualidade, nos dias atuais, né, o pessoal começou a orientar que essa declividade, essa caída fosse maior, que fosse uma caída de 8 a 10%. Tá? Vou colocar aqui do lado, atualidade, né, nos dias de hoje, de 8 a 10%. Só que assim, nem todos conseguimos, né, não é todos os casos que você vai conseguir fazer essa caída de 8 a 10%. E eu vou explicar aqui para vocês o porquê e como que você também faz essa conta. Tá? Então, primeiramente, vamos ver como fazer essa conta, tá, para chegar nessa caída, e depois eu vou passar para vocês a importância, tá, a diferença que tem entre você fazer uma bancada com 2, com 4, com 8 ou com 10%. Vou pegar aqui meu celular para mim poder fazer a conta aqui, para a gente poder continuar. Então vamos lá. Você tem, vou dar um exemplo aqui, um cano com 3 metros. Tá? O seu sistema ali tem 3 metros de cano. 3 metros. O que você vai fazer? Você vai pegar 3, vamos dar um exemplo aqui, na caída de 2%. Você vai pegar 3 vezes 2% igual, vai dar 0,06, ou seja, é 6 centímetros. Então você teria, num cano de 3 metros, 6 centímetros de queda, tá? Para que você tivesse 2%. 4% seria 12 centímetros, né? Então fica bem fácil aqui. Tá? Num cano de 3 metros, 4% seria 12 centímetros. Tá? Vamos fazer o de 10 ali, é simples também. Vamos fazer uma outra conta. Se você tem um cano de 6 metros, você tem um cano de 6 metros, você quer dar 8% de queda. Então você vai fazer 6 vezes 8% igual 0,48 metros, que seria 48 centímetros. Então aqui daria 48 centímetros. Tá? Então a conta é fácil. Você pega ali a metragem do seu cano vezes a porcentagem. O resultado vai ser a caída que você precisa fazer. Tá? Então aqui, vamos dar um exemplo aqui, neste caso aqui, de 4%. Tá? Você tem um cano de 3 metros. Aí como que você vai fazer essa caída? Se o seu terreno for plano, né, aí é bacana, não vai ter dificuldade alguma. Então vamos supor que ali está 1 metro, vou pôr ali 1,20 m de altura, né? Seu sistema está 1,20 m. Se você precisa descer 12 centímetros, então está 1,20 m menos 12 vai dar 1,08 m. Então aqui tem que ter 1,20 m e ali na outra ponta 1,08 m. É bem simples, é bem fácil, né?
Uma atenção que você tem que ter é se o seu terreno ele está reto, porque se ele tiver torto, se ele tiver caído também, né, tiver um declínio, você precisa utilizar um nível, né, porque senão você não vai conseguir fazer uma conta perfeita. Aí você vai, se você pegar a medição do chão, não vai ficar a porcentagem certinha, porque o seu terreno ele está desnivelado. Então o que eu recomendo é que você utilize um simples nível, aquela mangueira que é utilizado em obra, né, para o pedreiro, enfim, você pode usar aquela simples mangueira que vem com o nível, né, coloca água e ela vai nivelar para você, né? Então daí não teria muito segredo. Deixa eu apagar aqui, inclusive eu perdi meu apagador, vai ser no paninho mesmo. O importante é funcionar, né, gente? Então veja só, ali no exemplo, eu vou dar um exemplo de uma bancada, gente, de 12 metros, tá? E o que a gente tem que se atentar agora, a questão, eu falei anteriormente, o porquê que algumas pessoas podem utilizar 2%, 4%, 8% e 10% e outras não. Porque veja só, imagina que você tenha um cano, um perfil, tá? Um cano de 2 metros. Aí você fala, eu quero usar os 10%, eu quero usar o máximo que é recomendado, né? Você quer usar 10% de caída. 10% de 12 metros vai ser 1,20 m, né? Esse aqui não precisa nem fazer conta. 1,20 m. Tá? Vai ser 1,20 m de caída. 12 metros de cano, 10%, você vai ter 1,20 m de caída. Agora você imagina só. Imagina que no começo da sua bancada, vou dar um exemplo que você trabalha na altura de 1,20 m. Você tem aqui uma altura mais ou menos assim. 1,20 m no começo do seu cano. Lá no final você vai ter que ter uma caída de 1,20 m. Ou seja, o seu cano vai ficar lá no chão. Se você for querer seguir essa regra dos 10%, vai começar com 1,20 m e vai morrer, né? Vai começar aqui, por exemplo, 1,20 m e o seu cano vai morrer lá no chão, né? Ficaria dessa forma. Começa com 1,20 m e ele vai morrer lá embaixo, ou seja, fica impossível de trabalhar, não tem condição. Então, com um cano de 12 metros, você não consegue fazer uma caída, um declínio de 10% ou de 8%. É muita coisa, né? Se você tem, por exemplo, um cano de 3 metros, tá? Uma bancadinha de 3 metros. 10% seria 30 centímetros, né? 30 metros, 30 metros, vamos por 30 centímetros. Aí é tranquilo, você consegue usar os 10%. Por quê? Se você começar ali, mesmo exemplo, uma altura de 1,20 m. Começou com 1,20 m, você tem que ir lá na ponta ter 30 centímetros a menos. 1,20 m menos 30 centímetros vai dar 90 centímetros. Então você vai começar com 1,20 m e vai cair com 90 centímetros. Ainda fica fácil você trabalhar, não vai ser uma caída grande, né? Não vai dificultar o seu trabalho. Então nesse exemplo você conseguiria. Eu tenho um cano de 6 metros. Vamos ver se dá para fazer 10%? Uma caída de 10% seria 60 centímetros. Bom, se você começar com 1,20 m, lá na ponta tem que ter 60 centímetros a menos. Teria 60 centímetros então. Que seria uma altura assim. Ainda é possível trabalhar, né? Você ainda consegue trabalhar sem precisar agachar. Ou seja, ainda dá. Mas seria basicamente o limite aqui. Mais que isso, o cano maior, se for de 12 metros, você não consegue. Tá? Com 12 metros ali você teria que fazer uma caída de 2 a 4%, tá? Que seria recomendado também. Que era recomendado antigamente. Agora o pessoal recomenda de 8 a 10%. Tá? Eu aqui no meu sistema, pessoal, eu tenho aqui 12 metros. Tá? Os meus canos aqui, né, para quem acompanha aí os meus vídeos, toda essa volta que ele faz tem um total de 12 metros. E a minha caída é de 2 centímetros. 2 centímetros não, 2%. Tá? Então eu tenho uma caída de apenas 2%. Então se você pôr lá 12 metros, né? 2%, deixa eu fazer aqui a conta na calculadora. Eu também não sei como que é a caída total que tem ali. Então vai ser 12 vezes 2%, igual 24 centímetros. Então a minha caída total ali é de 24 centímetros. Tá? Claro que, como o meu sistema é de vai e vem, é uma caída
não dá para ter essa noção, né? Mas se o meu sistema fosse de 12 metros comprido, fosse uma bancada de 12 metros, eu teria lá na ponta uma queda de 24 centímetros. Tá? Agora, gente, o que eu vou falar com vocês? Um assunto bem interessante a respeito dessa caída e o que isso interfere na qualidade das raízes e na qualidade das folhas. Tá? Eu li um artigo, pessoal, inclusive eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo, tá? Vou deixar aqui para vocês se você quiser ler, porque ali tem mais dados técnicos, tem umas informações mais interessantes, tá? E procurando saber mais sobre a declividade, eu encontrei esse arquivo, esse PDF, e isso me clareou nas ideias, sabe? Assim, solucionou uma dúvida que eu tinha a respeito das minhas plantas e das raízes dela. Foi feito um estudo, gente, em cima de 2% de caída e 10%. Tá? Se eu não me engano foi numa universidade, agora eu não me lembro. Eu vou deixar o link aqui, depois eu coloco, se for em outro local eu vou corrigir aqui no vídeo. Tá? Eles utilizaram 4 variedades de alface, e eu vou colocar aqui também para vocês quais foram as variedades, para ver a diferença, para eles verificarem o que acontecia, né, o desenvolvimento dessas plantas utilizando 2% de caída, de declividade e 10%. Tá? E o que eles chegaram, qual foi a conclusão que eles chegaram? Com 2%, gente, tá, com a menor caída, as plantas tiveram um desenvolvimento melhor nas folhas, as plantas cresceram mais, as folhas das alfaces, né, cresceram mais, e as raízes ficaram menores. Então vou pôr aqui, ó, folha maior, raiz menor. E na de 10% foi ao contrário. As plantas tiveram as folhas menores e as raízes maiores. Tá? Vamos pôr aqui então. Vamos pôr um mais, para ficar melhor. Raiz menos. Aqui, desculpa. Folha menor, raiz maior. Folha maior, raiz menor. Tá? Então, na caída de 2%, as folhas, as plantas conseguiram ter um desenvolvimento maior. As folhas cresceram, mais, umas folhas maiores, mais largas, né? Raízes menores. Na de 10%, as folhas ficaram menores, a planta ficou menor, né, na parte aérea dela, na parte das folhas, e as raízes ficaram maiores. E o que eles chegaram à conclusão, tá, gente? Quando a caída é grande, no caso 10%, tem uma declividade bem grande, a água, né, consequentemente, vai passar mais rapidamente pelos canos, e o processo de absorção de nutriente das folhas, das raízes, né, vai se tornar mais difícil, torna-se dificultoso, né? Os nutrientes estão passando muito rápido e isso torna difícil a absorção dos nutrientes pelas plantas. E o que acontece? De uma forma natural, né, como se fosse de sobrevivência, as raízes crescem, tá? Para que a planta consiga absorver essa nutrição que está passando rapidamente, por ser 10%, a água passando muito rápido, o nutriente passando muito rápido, consequentemente, a raiz da planta começa a crescer para tentar suprir, né, para tentar equilibrar esse nutriente passando muito rápido. Então, consequentemente, a raiz dela vai crescer mais. Só que as folhas ficam menores, a alface ficava menor, porque ela não conseguia fazer esse balanço. Mesmo as raízes crescendo, não conseguia suprir a necessidade, né? Então a planta, a alface, ficava menor. Já nessa caída de 2%, então seria o contrário. Como a água passa numa velocidade menor, né? A água está passando devagar, automaticamente a planta não precisa, vamos dizer assim, de uma forma bem simples, se preocupar em crescer a sua raiz, né? Ela não precisa se adaptar ali com aquele ambiente, porque a nutrição está passando devagar. Automaticamente, raízes pequenas e folhas maiores, né? Então, né, neste estudo eles chegaram a esta conclusão. Se você pensar, a grosso modo, né, pra gente, o que você prefere quando você vai produzir, sendo de uma forma familiar, de uma forma comercial? Você quer folhas bonitas.
A raiz, basicamente, ninguém se importa. Se você vai vender, quando você vai vender, vai no supermercado, ou quando você vai, né, pegar um alimento para pôr na sua mesa, você vai descartar a raiz. Então, a folha, sem dúvida alguma, a alface em si, né, é o que importa para a gente, né? E então, eu assim, em cima disso, né, que eu falei que eu tirei essa dúvida, que foi uma dúvida que eu tinha, aqui no meu sistema eu tenho 2%, tá? Como eu falei para vocês. E eu sempre percebia que eu tinha uma queda pequena. A queda do meu sistema aqui, as raízes eram muito pequenas, sempre são pequenas, sempre foram pequenas. E às vezes eu via o pessoal postando imagens, né, postando fotos do sistema deles, né, postando foto das raízes, mostrando ali. E eu sempre via a raiz grande. Então às vezes eu tinha ali uma rúcula, a pessoa mostrava a rúcula dela também, a raiz dela bem maior e a minha rúcula com a raiz pequena. Salsinha, cebolinha, as alfaces também, as minhas alfaces sempre tiveram com as raízes pequenas. Alfaces grandes, bonitas, só que raiz pequena. Então, vendo esse estudo, né, eu cheguei à conclusão que, na verdade, o que está comandando isso é a caída, é os 2%. Como a minha caída é pequena, o nutriente passa de uma forma mais devagar, consequentemente a planta não precisa crescer as suas raízes, né, ela já se adaptou ali perfeito e as folhas crescem bonita. Eu vou mostrar aqui para vocês, gente, 2 exemplos, tá? Na rúcula e na cebolinha, para vocês verem o tamanho das raízes que fica aqui no meu sistema. Ó, gente, eu tenho aqui então a cebolinha. Olha o porte dessa cebolinha, tá, gente? Ó, tá bacana, né? Vou pôr ela aqui na frente para vocês verem o tamanho dela, ó. Olha o tamanho que tá essa cebolinha. Não tem nem ideia, gente, mas deve estar com uns 50 centímetros pelo menos, tá? E olha o tamanhozinho da raiz dela, gente, tá? Então não é uma raiz grande, é uma raiz pequena. Já vi produtor, já vi gente mostrando a cebolinha com raiz muito grande, raízes, né, muito maiores do que essa aqui. Mas veja as folhas dela, gente, veja como tá bonita a cebolinha, tá? Olha só, um bichinho desejado ali. Olha como tá bonita. E raízes pequenas, tá? Vou mostrar a rúcula para vocês. Olha a rúcula, gente, tá? Raiz pequenininha e olha como ela tá com um porte bonito, né? Já tá assim no ponto de colheita. Aqui, como eu não plantei muitas sementes, tá, gente? Aqui mesmo eu tenho 4 pezinhos de rúcula só, tá? Olha o tamanho que tá. Então já tá num porte bacana para você, né, pra gente consumir, mas olha as raízes como tá pequena, né? Então, a gente chega, né, eu cheguei a essa conclusão de que eu estava me preocupando, achando que, assim, por que será que minhas raízes não cresciam? Né? Eu vi o pessoal mostrando ali raiz grande, raiz bonita, né, aquelas raizona grandona, e as minhas não cresciam. E na verdade, gente, não é algo para você se preocupar, porque nem sempre raiz grande quer dizer planta saudável, planta bonita, né? Claro, não estou dizendo, tá, gente, que então agora toda raiz grande é ruim, quer dizer que a planta não está saudável? Também não, tá? Estou dando um exemplo. Se a sua raiz for grande por causa da declividade, aí sim, aí você pode começar a se preocupar, se atentar, porque pode ser que as raízes estão crescendo muito devido à dificuldade de absorver nutriente. Como essa minha aqui, raiz muito pequenininha, mas folhas grandes. Ó, gente, folha bonita. Por quê? Porque ela não precisa crescer a raiz dela. O ambiente que ela está ali com uma declividade de 2% está sendo perfeito para ela, né? E não só para cebolinha, rúcula, alface, as minhas salsinhas, todas as plantas, gente, que eu já plantei até hoje, nenhuma tinha raiz grande, a não ser o tomate, plantas que naturalmente as raízes são grandes. Mas você mesmo que acompanha meu canal, se você viu todos os vídeos, sempre que eu mostro as minhas plantas, as raízes são um porte pequeno. Consigo ter plantas bonitas, né, saudáveis, mas as raízes sempre foram pequenas. Então, assim, era algo que foi um estudo que foi muito legal para mim, porque eu solucionei essa minha dúvida, né, porque eu ficava me perguntando por que minhas raízes são pequenas. E no meu caso, a explicação é essa. A minha caída, a minha declividade é 2%. Então, consequentemente, né, eu consigo proporcionar
uma qualidade melhor para as folhas, né? E as raízes menores, elas não precisam crescer porque elas conseguem, com pouca raiz, conseguem alimentar toda a minha planta. Tá? Essa questão, gente, da declividade, então, ela vai influenciar, como eu tinha falado no começo do vídeo, no tamanho da raiz, no tamanho da folha e também na oxigenação. Então, por isso é um pouco complicado. O que acontece? Se você tem uma bancada muito grande, então vou dar um exemplo de 12 metros. Se você tiver uma declividade pequena, né, vou pôr ali se você tiver os seus 2%, o que vai acontecer? Aquela água ela vai demorar para chegar nas últimas plantas. Consequentemente, a oxigenação vai ser mais precária, né? Então, você precisaria ter uma caída um pouco maior para que essa água conseguisse chegar com oxigênio lá no final. Então, assim, é bem complicado, é um pouco assim complexo, porque, por um lado, a caída pequena, né, a declividade pequena é interessante por causa das raízes e das folhas, mas, por outro lado, você também tem que se preocupar, se for muito pequeno também, e você tiver alguma planta grande, se tiver, né, raízes grandes, plantas de porte maior, pode ser também que vai parar a água, né, a água vai parar um pouquinho, e a água ficar no cano esquentando, pode até transbordar, né, e a oxigenação vai chegar precária lá no final do seu sistema. Então, assim, é um pouco complexo, né? A minha experiência, tá, gente? Então, estou falando que deu certo comigo, o que eu faço aqui no meu sistema, vocês que acompanham os meus vídeos. A minha caída, a minha declividade é 2%, e eu não tive problema até hoje, tá? Não tive problema com oxigenação, as plantas perfeitas, nunca transbordou, tá? Não fica água parada, então, assim, eu não tenho problema utilizando os 2%. Algumas pessoas falam que é pouco, que tem que ser mais, mas, assim, eu acho que isso aí vai depender muito. É questão de região para região, depende do cultivo, das plantas, né? Então, assim, acaba sendo um pouco complexo. A gente tem aqui, então, de 2 a 10% que você pode utilizar. Aí você tem que fazer de acordo aí com o que fica interessante. Você não vai conseguir usar 10% para uma bancada grande, né? Então, assim, é complexo, né? Você precisa ver, se adaptar, ver o tamanho do seu sistema e tentar fazer, né, uma caída bacana. Eu recomendaria de 2 a 4%, tá? É o que eu utilizo aqui, para mim dá muito certo. Se eu fosse fazer uma bancada, um outro sistema, eu ia trabalhar de 2 a 4%, tá? Então é isso aí, fica essa dica aí, gente. Espero, né, ter ajudado, passado uma informação importante para vocês, porque para mim foi bem importante eu ter feito esse estudo, pesquisado, porque aprendi um pouco mais sobre as minhas plantas, o meu cultivo e o porquê minhas raízes são pequenas, e a partir de hoje eu vou olhar para elas com outros olhos, né? Então é isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um abraço.